Então, gente, mais um dia por aqui. Um pouco fica nublado, um pouco fica com sol, né? Muita bagunça, choveu muito nesses últimos dias, então não adianta ficar focando na limpeza, tá? Eu tô só tentando plantar as minhas plantinhas, dar uma organizada. No último vídeo eu gravei, o finalzinho tava de noite, então eu não consegui mostrar pra vocês aqui, ó, né? Eu mostrei, mas não apareceu porque estava escuro. O canteiro da horta ficava aqui. Aí, entre o intervalo das chuvas, né? Quando a chuva parava, eu vim aqui, desmanchei, né? O canteirinho da horta, então já deu uma organizada. Gente, esses amarelhos estão a coisa mais linda. Eu tô apaixonada. Eu queria tanto ter outras cores, mas eu já tô, olha, apaixonada por esses aqui que são vermelho, tá? E o ano passado eles não tinham dado flores porque as lesmas viviam comendo, e agora que eu plantei aqui nesses vasos alto do chão, tá muito lindo, gente. Olha, amo demais essas flores. Nesse outro vaso aqui eu tenho tapete inglês também, que eu fiz o replante, mostrei pra vocês, e olha como ele encheu, gente. Todos os galinhos que eu finquei no chão, né, na terra, encheu. E olha só, gente, a coisa mais linda que tem, esse tapete inglês também. E eu tinha mostrado também esse cantinho, né, gente, que eu arrumei, só que tava escuro e não apareceu no vídeo. Aqui o dólar que eu plantei na pia, nem limpei a pia ainda também, tá, gente? O dólar já tá crescendo, então provavelmente logo logo ele vai tampar a pia, então não tem por que ficar limpando, né? E quando chove também suja tudo. Esse cantinho aqui, como eu desmanchei o canteiro da horta, eu aproveitei para colocar as minhas begônias. Eu tenho 3 tipos, né? 3 vasos de begônias. Aí eu coloquei a maior atrás e as outras duas aqui que são um pouquinho menor na frente, bem no cantinho aqui da cerca, onde forma o L, né? Que meu pátio é um L, em formato de L. E aí eu deixei os 3 vasos com as begônias bem aqui no cantinho, né? Já que eu desmanchei o canteiro da horta que era aqui. E eu achei que ficou muito bom. Então, aos poucos eu vou organizando. Para lá tem bastante coisa para fazer ainda, tem que passar o óleo no pergolado, mas em meio tempo, né, a minha mãe foi caminhar e me avisou que tinha um vaso, né, em um ponto de descarte que as pessoas fazem, colocam o lixo, né? E aí eu fui lá buscar o vaso de carrinho de mão, é bem pertinho aqui, 1 quadra da minha casa. E aí tinha um monte de pneu, já trouxe um pneu também, já coloquei lá no lugar. E aí, lá tá a pia, aqui tá o vaso marrom, aqui tá o vaso laranja com as amarelhas. Eu ia colocar esse aqui, tá, gente? Eu não sei, porque ali tá o meu banquinho, eu gosto de me sentar nele. E aí provavelmente eu botaria o banquinho mais pra trás pra ficar os 4 vasos aqui. Mas não sei, tá, gente? Aqui tá o carrinho e aqui eu quero fazer outra coisa com o tronco, tá, gente? Então, mais pra frente eu mostro. E aí, lá eu vou continuar plantando, como eu falei também no vídeo anterior pra vocês, né? E aí, ali eu tenho uma aroeira, pimenta rosa, uma trombeta. Aqui eu vou plantar uma chiflera. E aí, lá no outro canto eu vou fazer a mesma coisa, uma aroeira, uma trombeta e uma chiflera. E no meio dessas daí eu vou colocar os meus hibiscos, tá? Vou deixar eles fecharem essa cerca aqui pra me tapar a minha visão. E aí, ali tá a cadeira. E entre as próximas que eu plantar, eu também vou preenchendo com os vasos e com as minhas plantas pequenas, tá, gente? As plantinhas que eu sei que vai dar certo no vaso, as calanchões, as plantas pendentes. Essa é a minha ideia, tá? E, gente, tá chovendo bastante. A chuva, ela traz alguns transtornos, né, aqui no jardim. Mas olha isso, gente, que coisa mais linda que tá esse rabo de... Eu acho que é rabo de gato, né? O nome dessa plantinha, coisa mais linda. Eu já plantei ela no chão ela não deu certo. Então, por isso que eu digo, tem plantas que desenvolvem melhor em vaso. Então, essas plantinhas pequenas eu vou colocar em vaso. No chão eu deixo as touceiras, os arbustos e as árvores, né, gente? Aqui a camélia, o brinco de princesa, tá tudo bem, gente, porque tá chovendo bastante. Então, todas as plantas que eu replantei estão ótimas, graças a Deus, apesar de ser muita chuva, mas ajudou muito nos replantes, tá? Porque daí elas já começaram a enraizar.
Gente, eu vou queimar minha língua, tá? Porque eu não queria colocar pedras e cascote aqui nesse terreno, porém a única alternativa que eu tô tendo, tá? Mas eu tô quebrando o máximo possível essas pedras para elas não atrapalharem, né? E não estragar a terra ou deixar muito cheio de pedra. Porém, como eu tô plantando nos pneus, a terra dos pneus eu tô cuidando bem. E entre os pneus, nos caminhos, que faz muito barro e alaga muito, eu tô colocando esse cascote bem quebradinho. Depois eu vou vir, fiz várias podas de limpeza nas plantas, tá, gente? Antes de começar a colocar esse cascote, olha que coisa linda que tá. Nem sentiram os pingos de ouro, nem sentiram os replantes, gente. Fiz uma poda aqui por baixo dele, deixei ele mais arredondado, porque eu quero que eles subam, né? Limpei, tirei as folhas velhas do cingônio, tirei as folhas velhas de todas as plantas, como choveu, né? Muitas folhas ficaram feias, então peguei canteiro por canteiro e fui fazendo poda de limpeza em todas as plantas. E olha só, todas estão lindas, gente. Essa daqui é as folhagens, né, que ficam no canto da parede. Todas estão bem bonitas, só esperá-las crescer mesmo agora para fechar toda essa parte aqui do terreno. E eu só ver as plantas e não ver a casa dos vizinhos, que essa é a minha intenção. Ficou tudo muito mais organizado agora aqui no jardim. Então, eu tô bem satisfeita com o que eu fiz. Eu pretendo aterrar aqui, então, a maioria dos pneus, alguns pneus, né? Os que são mais baixos talvez não apareça. Eu quero tirar essa vista, né? Que a gente olha e enxerga só os pneus. Eu quero olhar e enxergar as plantas. Então, conforme eu for aterrando, os pneus vão desaparecendo, tá, gente? A íris amarela que eu plantei aqui, olha, já tá até dando brotação nova. E mesmo eu tendo podado, ela deu uma florzinha. Ontem tava aberta, eu não me esqueci de tirar foto, gente, e gravar pra vocês. E agora já murchou. Podei bastante as folhas velhas aqui dos agapantos, mas tudo é para eles se renovarem, tá, gente? Primeiro eu fiz o replante, deixei 2 semanas passar. Depois de passar 2 semanas dos replantes, que eu vi que ele já tava bem firme, eu vim com a poda de limpeza. Ali ela manda roxa que eu vou plantar. E aqui nessa outra que eu tinha mostrado, ela manda amarela. A minha grinalda, coisa mais linda que tá também. Mesmo eu tendo mexido nela, gente, já faz mais de um mês que ela tá dando flor aqui comigo. Eu tô muito feliz, gente, sério. Eu adoro o mês de setembro, porque as coisas, as plantas, né? Tudo parece que cria vida, porque as plantas começam a brotar, começam a florescer. É época de reprodução dos passarinhos, então a gente acorda ouvindo eles mais do que o normal, né? E ao entardecer a gente também ouve eles. Ah, eu amo essa época, a gente amo de verdade a época, o início de setembro, né? O mês todo de setembro é muito bom, de outubro também, porque não é aquele calor excessivo que a gente tem aqui no sul. A dipladênia também eu replantei por último e olha só como é que ela ficou linda, né? Que eu mostrei pra vocês que eu tinha trocado ela de lugar com o chapéu chinês, né? Que seria o chapéu chinês e eu botei a dipladênia. E tá tudo se organizando conforme eu vou, né? Os dias vão passando, a gente vai plantando, vai organizando, tá ganhando forma, as plantinhas estão se recuperando. Essa daqui então, gente, que eu falei pra vocês, que ela quase morreu, porque ela ficou mais de uma semana sem ser replantada, só com torrão, sabe? E eu achei que ela ia morrer. Replantei ela aqui. E para ela não ficar tão aberta, os tijolos é para escorar, que ela caiu no dia do temporal. Até ela se afirmar bem, eu vou escorar ela. Amarrei para dar uma fechadinha na touceira, porque senão ela fica muito aberta, fica feio. E eu dizia para vocês sempre que eu tava difícil de achar o local para ela por causa que ela é muito aberta, então eu fechei um pouquinho ela, né? Amarrei e assim ela fica uma touceirinha mais fechadinha e fica mais bonitinha, gente. E esse aqui foi as últimas coisas que eu fiz, né? Falta concluir esse aqui, que é o 7º canteiro, tá? Eu já plantei algumas plantas, mas tem que concluir. E o 8º também plantei 2, falta mais pneu e terra. E aí, para fazer o 8º, infelizmente, o comedouro vai ter que trocar de lugar.
E aí eu vou botar ali mais ou menos, eu tenho medo de botar perto do pergolado, mas a Cristal não pega. Aí eu vou mexer no vaso, mas eu acho que eu não vou conseguir botar o vaso aqui, gente, porque olha só, a Cristal tá deitada no banco, então acho que esse vaso vai ter que ir pra lá, pro lado da trombeta. Então, eu vou ir arrumando o vaso por aqui, depois que eu arrumar ele no lugar e plantar, eu venho e mostro pra vocês. Então, gente, como eu falei pra vocês, né, aroeira, pimenta rosa, a trombeta, aí já plantei a chiflera aqui, tá? A chiflera tava ali, naquele pneu preto, tirei, coloquei ela aqui, e aí a cadeira fica ali, aqui ficam os outros vasos, e aí já aproveitei e coloquei o vaso ali na posição que eu quero que ele fique. E já plantei, gente, plantei calanchoes vermelhas, tá? Essas calanchoes eu tirei de lá da odontonema que eu vou arrancar também pra botar ali no 7º canteiro. E eu já amei, gente, demais. A pintura eu vou deixar pra outra hora, mais pra frente, mas eu já amei como tá agora.